é a historiografia oficial. No caso do direito, nós não temos muitos complexos de originalidade portuguesa. O direito português não existe. Existem, sim, leis portuguesas, normas portuguesas, mas dentro de um espírito que sempre foi um espírito universal da tradição romanística. Portanto, nós somos exatamente como a nossa língua é novi-latina, o nosso direito também é novi-latino, ou novi-romano, e depois, quando a influência do direito romano foi decaindo, sobretudo com o iluminismo, nós passámos a ser importadores maciços de soluções jurídicas, sobretudo francesas e inglesas. E, portanto, nós não temos nenhum traço específico. Apenas se dá o caso de algumas necessidades específicas da nossa expansão ultramarina reclamarem, uma vez por outra, algumas adaptações, quando ainda não havia muitos modelos europeus que pudéssemos copiar. Embora a partir do século XIX isso já fosse mais simples e isso tivesse acontecido. Alguns dos antecedentes nos séculos XV e XVI já foram aqui várias vezes versados e, portanto, não vou preocupar muito com isso. Também no século XVII e século XVIII nós diríamos que temos aí o início daquilo que é um sistema de pacto colonial, sobretudo com Pombal, mas sobretudo assinalar que em 1736 temos finalmente uma Secretaria de Estado da Marinha e dos Domínios, que tinha uma secção ultramarina, que durou até 1821, e depois foi novamente restabelecida em 1823 e praticamente durou até 1910. Nos séculos XIX e XX passámos a ter uma política africana de assimilação, ou seja, até então havia uma certa subordinação à política das Índias e do Brasil, manifestamente, por exemplo, no caso da Costa Oriental havia uma subordinação direta à política da Índia e uma certa também instrumentalização da Costa Ocidental ao comércio triangular com o Brasil. Em 1820 surge uma ideia de assimilação integral e, portanto, isso de certa maneira explica o silêncio da Constituição de 1822 e da Carta Constitucional em matéria ultramarina. O que é que isto quer dizer, assimilação integral? Parte-se do princípio, que é um princípio que é aí já de importação francesa, a ideia de que a Constituição se aplica ao todo de uma unidade política e se por acaso os nossos domínios ultramarinos fazem parte da nossa unidade política, não merecem tratamento autónomo. Isto é, bem pelo contrário, ou melhor, não merecem tratamento autónomo, merecem ter um tratamento totalmente integrado. Portanto, é Portugal em todo lado, sem qualquer distinção, e esse princípio vence com as Constituições de 1822 e a Carta Constitucional de 1826, que só são omissas quanto a isso. Quer dizer, não quer dizer que se desse menos importância à expansão ultramarina, só que se entendia que essa expansão era a expansão absolutamente assimilada, uma expansão sem qualquer distinção de regime jurídico. Só em 1838, na Constituição de 1838, se faz finalmente referência expressa às províncias ultramarinas. Depois, em 1842, volta à Carta e com o primeiro ato adicional, em 1852, é que se admite novamente a especialidade das províncias ultramarinas. Em 1836 e 1869 surgem as cartas orgânicas da administração ultramarina e aí, finalmente, nós começamos a ver, à sombra de alguma especialidade que é admitida na revisão da Carta Constitucional, começamos a assistir a esforços legislativos no sentido de se atender às especificidades locais na expansão ultramarina. Eu volto a dizer que isto nada tem a ver com especificidades práticas da administração efetiva, isto apenas quer dizer que o direito estava ainda enredado num certo embaraço de princípio, que era de saber se sim ou não se ganhava ou perdia mais com a autonomização de um regime para a expansão ultramarina. Também o próprio Código Civil, em 1867, é imediatamente seguido de um diploma em 1869 que excetua usos e costumes locais, como aliás já acontecia na Índia e em Macau desde o século XVI. Depois, diríamos que tudo começa a ganhar uma feição jurídica mais nítida por causa da questão da repressão do tráfico da escravatura e com a abolição da escravatura entre nós. Depois, obviamente, com a questão da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim tem um grande impacto
jurídico e é a primeira vez que nós somos confrontados com uma certa necessidade de cobertura fáctica a um título que nós julgávamos ser indiscutível e que vinha já dos tempos do Mare Clausum, embora o Mare Clausum já tivesse passado, enfim, com as famosas ofensivas do direito internacional público, sob a égide do Hugo Grossio contra o nosso Serafim de Freitas. A verdade é que tinha ficado um certo entendimento de que o título histórico bastaria para nós defendermos a nossa ocupação efetiva em África. A Conferência de Berlim insistiu que tinha que haver a ocupação efetiva e isso, de certa maneira, vai dar origem a uma modificação profunda, não apenas, diríamos, no modo efetivo da ocupação, porque, não obstante aquilo que já tinha dito o Dr. Miguel Castelo Branco há pouco, já havia efetivamente uma ocupação efetiva, mas era uma ocupação efetiva que não tinha muita visibilidade por um novo entendimento que era plasmado na Conferência de Berlim, que era um entendimento já abertamente racista. Havia poucos capacetes coloniais. Exatamente, havia poucos capacetes coloniais e, portanto, isso não contava como ocupação efetiva. E isso dá origem a um conjunto de esforços que vão em crescendo. Os esforços tiveram logo um solavanco inicial que causou uma grande comoção nacional, que é aquela questão que conduz ao ultimato de 1890, mas imediatamente é seguido de um certo esforço de cobertura política e jurídica da nossa situação africana. Eu destacaria Moçambique, porque Moçambique foi o primeiro alvo e era o alvo mais apetecido da parte da Inglaterra, que estava naquele momento num auge, além de, enfim, agora não vou entrar nessa polémica, além de a Inglaterra estar, de certa maneira, habituada todo o século XIX a tratar-nos como uma espécie de protetorado. Além disso, ela tinha aquelas pretensões coloniais muito abertas e tinha uma possibilidade de as consumar muito mais forte e, enfim, a Lagoa de Lourenço Marques, o episódio de Lagoa, é muito significativo dessas intenções. Daí uma certa política para Moçambique, que tem o nome de António Enes incontornável, seguido de Luzindo Albuquerque por aí fora. Isso levou, num primeiro momento, a seguir a este ultimato, a uma certa política uniformizadora, novamente, ou seja, a ideia de que as ditas províncias ultramarinas deviam ser objeto de alguma descentralização administrativa, mas não muita especialidade legislativa, por forma que isso não pusesse em causa o próprio título de legitimação da nossa própria ocupação. Surge também neste momento uma espécie de reação derrotista. Enfim, a ideia do abandono das colónias, que, como se sabe, foi muito defendido, por exemplo, por Oliveira Martins, até com alguns ecos em Essa de Queiroz. Não é? Depois, ainda como pano de fundo, eu agora vou-me concentrar mais no século XX, porque no século XX é que nós temos a grande massa de legislação que nos interessa. Eu até diria que é só da primeira metade do século XX, porque eu não vou avançar muito para lá dos anos 50, porque acho que a partir dos anos 50 Portugal perde um pouco a cabeça, ou seja, começa a ser ultrapassado pelos factos, e aí o direito entra numa fase de desespero, e portanto numa fase já um pouco trágica. Mas até aos anos 50 ainda havia uma certa ideia de que talvez o direito pudesse ajudar a consolidar a situação. Mas diria que o século XIX termina de uma forma muito preocupante para nós, com os tais acordos secretos que já foram aqui referidos, e com uma nota secreta, que no fundo atribuiu Moçambique à Inglaterra e Angola à Alemanha, para, enfim, como depois aconteceu também com a Namíbia. Eu gostava de destacar um nome que é um nome que eu julgo que é dos poucos nomes que merece a pena ser referido como aqueles homens providenciais. Não há muitos homens providenciais na história portuguesa, mas este foi providencial, que foi Luís Soveral. Luís Soveral não partilhou apenas amantes com o príncipe de Gales, partilhou também muita influência em toda a Casa Real Britânica e conseguiu, de alguma maneira, segurar o barco. Está por fazer uma história a fundo desse homem providencial, a quem tanto deve esse destino das colónias portuguesas nessa viragem do século. A verdade é que também não podemos esquecer a Guerra dos Boers, como há um bocadinho foi referido, e depois a renovação desse acordo secreto em 1913, já sabemos o que é que se passou a seguir e que veio frustrar esse plano. Chegados ao século XX, então eu muito sucintamente diria que há dois momentos. Há um momento de 1910 a 1926
e depois de 1926 em diante. Em 1910 é criado o Ministério das Colónias, em 1911, aliás, que sucede ao Ministério da Marinha e do Ultramar. E é a partir daí que começa a desenvolver-se a ideia das leis orgânicas das províncias ultramarinas. A Constituição de 1911 trata da questão ultramarina e depois vamos, logo a seguir à Grande Guerra, voltar à designação de colónias e à nomeação de altos comissários para as colónias. O que se passa a partir de 1918, 20, sobretudo a partir de 1920, é que esses altos comissários vão ganhar vida própria. Alguns deles tinham uma legitimidade castrense que lhes vinha do facto de terem estado em campanha militar, não necessariamente nas colónias, mas alguns deles também na Flandres. A verdade é que eles tinham uma legitimidade castrense e essa legitimidade castrense tem muito que se lhe diga. Portugal sofreu já várias vezes com o problema das desmobilizações, de certa maneira a Revolução de 25 de Abril também é um problema de desmobilizados, ou quase desmobilizados, ou candidatos à desmobilização, e neste caso da Primeira Guerra, os desmobilizados da Primeira Guerra, sobretudo depois da mitificação que foi feita em torno do nosso papel na Primeira Guerra, aliás, seguindo o movimento europeu, até mundial, levou a uma legitimidade castrense muito forte. E todos os anos 20, 30 e 40 são de aberto militarismo e se explica muito a história da Europa. E em Portugal também. Ora bem, esses altos comissários lançados nas colónias ganharam vida própria, tinham legitimidade própria e ganharam muita autonomia em relação à metrópole. Isso vai gerar um conjunto grande de equívocos que depois dão origem a uma reação a partir de 1926, que é uma reação de ir esvaziando um pouco essa situação dos altos comissariados, e aí, com toda a simpatia pelo professor Maltese, eu aí discordo, não é uma questão de estupidez ou miopia de António de Oliveira Salazar, era uma questão de pôr cobro a uma situação que podia ter sido ainda mais desastrosa do que aquela que se criou com os atos, com o ato colonial de 1930. E, portanto, enfim, eu não sou muito dado a juízos históricos, mas pelo menos eu entendo que não há nenhum momento na Primeira República ou chamemos-lhe assim, na Segunda República, em que eu consiga identificar algum governante ou algum político ou algum jurista que tenha traído ostensivamente os interesses nacionais. Já não posso dizer o resto, já não posso dizer a mesma coisa depois. O que é que nós temos aqui que eu possa destacar agora muito telegraficamente? Em 1926 temos o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas das colónias de Angola e Moçambique. O que é que isto tem de particular do ponto de vista jurídico? É um diploma abertamente racista. É um diploma abertamente racista. Basta dizer-lhes que no artigo 3º deste diploma se caracteriza os indígenas como indivíduos da raça negra ou aqueles que, descendentes de indivíduos da raça negra, não consigam passar acima das qualidades da raça negra. É basicamente isto que se diz. Se quiserem, depois leio-os, mas enfim, talvez não tenhamos muito tempo. Em 1928 temos um Código de Trabalho dos indígenas, das colónias portuguesas. Depois, em 1929, revemos o Estatuto Político de 1926, que dura até 1954, portanto, até ao fim do meu período de análise. E depois temos, em 1930, o tal Ato Colonial. O Ato Colonial é o primeiro passo para a revisão constitucional da Constituição de 1911. E, portanto, temos que perceber muito bem que o Ato Colonial não é assim diríamos assim, uma espécie de um gesto de tirania ou de pura compaginação com influências britânicas ou francesas do colonialismo. Claro que está inspirada neles, claro que é um documento importado, sem dúvida nenhuma, mas em larga medida corresponde a uma necessidade de assimilação imediata e de uma moderação da autonomia que tinha sido criada no plano dos factos pela ação desses altos comissários, alguns dos quais eram irredutíveis adversários do regime instaurado em 1926, com que criou uma série de embaraços que vão dar origem, certamente, a uma historiografia muito interessante no presente e no futuro. A ideia era de que houvesse uma autonomia administrativa e financeira, mas que houvesse uma solidariedade económica que permitisse, de alguma maneira, criar um certo equilíbrio entre todas as colónias, portanto, já não estabelecer regimes diferenciados entre elas e estabelecer bases que ele talvez pudesse caracterizar como bases paternalistas e racistas, sim, racistas, exatamente racistas,
não temos muito de condenar o racismo de épocas passadas, porque era uma ideologia dominante, portanto, nenhuma censura especial merece esse racismo histórico. Mas a verdade é que esse paternalismo, no fundo, espelha-se até na tal propensão que nós vamos assistir em todo o Estado Novo para estas particularidades de regime. Ou seja, ao contrário da ideia jacobina que tinha sido plasmada e ainda tinha perdurado na Primeira República, cada vez mais esbatida durante a Primeira República, de que o Estatuto era um só e que havia uma assimilação integral à qual se regressará em desespero nos anos 60, com a ideia de que a nação é uma só e as províncias ultramarinas são como a beira interior e como a beira litoral. Mas esta autonomização do Estatuto do indígena é uma dupla face, porque para uns é no fundo aquela velha questão das morarias e das judiarias. Para uns há uma proteção especial do monarca, mas a proteção especial do monarca é um presente amargo, porque significa discriminação. Muitas vezes nós lemos com a boa vontade de acharmos que é uma discriminação positiva, mas depois temos que nos perguntar porque é que há discriminação positiva. Muitas vezes a discriminação positiva é uma gaiola em que são mantidas. E, no fundo, é a crítica que nós poderíamos fazer do puro ponto de vista jurídico, não em razão dos tempos, mas em razão de uma certa, como é dizer, de uma certa desconfiança que esses tempos geraram quanto à viabilidade de verdadeiras soluções políticas locais. O que eventualmente poderia, mas isso já faz parte do domínio do contrafactual, ter gerado uma estrutura administrativa e política que tivesse permitido transições mais tranquilas, mas ninguém podia adivinhar que essas transições seriam violentas, ou até diria mesmo catastróficas. Após a Segunda Guerra, tudo muda. E eu diria que, ao contrário do que talvez pudéssemos estar à espera, as modificações depois da Segunda Guerra Mundial são mais estéticas e terminológicas do que efetivas. Um bocadinho como aquilo que resultou da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas proibiu o recurso à guerra e todos os países que tinham Ministérios da Guerra passaram a ter Ministérios da Defesa, claro. Portanto, mais nenhum país tem Ministérios da Guerra, todos têm Ministérios da Defesa. Também aqui, todas as expressões que ostensivamente eram mais abertamente colonialistas e menos lisonjeiras para o estatuto do indígena, ou até mais equívocas, porque, por exemplo, repetem-se estes diplomas, repetem-se uns aos outros, fazes muito corta-cola, enfim, em matéria de diplomas não há problemas de plágio, portanto, pode-se adaptar à vontade. Aparece sempre uma fórmula muito interessante. Não são concedidos direitos políticos aos indígenas em relação a instituições de caráter europeu. A administração local era de caráter europeu e, portanto, no fundo é dizer assim, não, os indígenas não podem entrar na administração local, a administração local tem caráter europeu, está organizada à forma europeia e, portanto, haverá algumas organizações políticas de caráter tradicional que são preservadas e às vezes até muito carinhosamente preservadas. Eu até podia, se tivesse tido mais tempo, eu até poderia entrar no detalhe de algumas delas que são muito curiosas, porque revelam até uma certa consciência, diríamos, etnológica ou etnográfica quanto a soluções tradicionais que são respeitadas, ou enfim, até um certo ponto são respeitadas. Procura-se sempre que não haja formas oblíquas de fazer regredir a situação concreta dos indígenas. Por exemplo, não se permite que haja trabalhos forçados de indígenas para fins particulares. Portanto, um privado não pode recorrer a trabalho forçado, por simplesmente há uma proibição absoluta disso. Outra proibição também é muito engraçada, muito curiosa, que é a proibição de se pagar ao indígena com alguma coisa que não seja dinheiro. Não se pode pagar com nada que não seja dinheiro, e muitos dos presentes estão a perguntar de onde é que vem esta proibição. É a proibição dos velhos direitos banais, que é a proibição do feudalismo, é a proibição do pagamento em espécie, ou pagamento em géneros, que dá origem a formas de servidão. E, portanto, é a ideia de que o indígena recebe dinheiro e depois tem a liberdade absoluta para decidir onde gasta o seu dinheiro. E, portanto, não vivem em sistemas de servidão ou de economato que imporiam que ele vivesse de acordo com a pessoa que compra os produtos, ou que a pessoa que compra os produtos é que ditaria como é que ela vive, onde é que ela vive, como é que ela se veste, como é que ela come. E, portanto, há aqui um conjunto grande de salvaguardas nessa matéria.
Chegamos à revisão constitucional de 1951 e com a lei de 2048 de 1951 revoga-se o ato colonial, que é integrado no próprio texto constitucional. Voltam as províncias ultramarinas, volta uma dependência política mais ostensiva e depois, em 1951, também o Ministério das Colónias volta a chamar-se Ministério do Ultramar. Depois, talvez só destacasse a Lei Orgânica do Ultramar Português, de 1953, que remata a assimilação e que começa o tal no qual começa o fim da tal especialidade dos regimes nas colónias. Com esse regime de assimilação, diz-se abertamente que o Estatuto das Populações é um estatuto decalcado do Estatuto das chamadas ilhas adjacentes. Há um regime de indigenato que ainda se mantém, mas apenas na Guiné, Angola e Moçambique. São Tomé, Timor, Cabo Verde, Índia e Macau ficam de fora, e nesses outros territórios os cidadãos são cidadãos de plenos, portanto não podem recorrer ao regime do indigenato, e pouco mais eu acrescentaria a isto. Talvez só para dar um toque daquilo que foi o espírito que presidiu até aos anos 50, eu talvez lesse só muito rapidamente o artigo 138 da Constituição de 1933, na sua revisão de 1951, que diz assim: haverá nos territórios ultramarinos, quando necessário e atendendo ao estado de evolução das populações, estatutos especiais que estabeleçam, sob a influência do direito público e privado português, regimes jurídicos de contemporização com os usos e costumes, se não forem incompatíveis com a moral, os ditames da humanidade ou o livre exercício da soberania portuguesa. Portanto, aqui, numa fórmula destas, que era uma fórmula que tinha dignidade constitucional, está tudo resumido. Portugal tinha um sentido de que tinha uma legitimidade sobre essas populações, mas era um poder-dever, um poder funcional. Ou seja, era um poder que só se justificava em função de algumas finalidades civilizadoras que tolerariam alguma compaginação com os usos e costumes, mas que tinham que ser rigorosamente subordinados a alguns interesses, não apenas os interesses da colonização, mas eu diria que, sobretudo e acima de todos, interesses de civilização. E nós vemos, em muita legislação, pena, no outro dia até transcrevi num postzinho, normas muito interessantes, por exemplo, de emancipação da mulher africana, para evitar que ela fosse sujeita a usos e costumes que eram muito ostensivos, diríamos assim, no direito indígena, no direito tribal, e que a diminuíam fortemente e que eram entendidos como contrários a normas imperativas do direito português. De maneira que eu diria que, no fim, se eu tivesse que fazer um balanço daquilo que foi o Império e a Lei, pelo menos até ao final dos anos 50, no ultramar português, eu diria que é um balanço muito, muito, muito positivo. Foi um direito elaborado por pessoas patrióticas, que estavam bem intencionadas, que tentaram fazer o possível dentro de um circunstancialismo que estava crescentemente hostil, e a bomba arrebentou logo a seguir, e havia a consciência de que havia esse perigo. As descolonizações tinham começado pelo menos em 49, não é? E, portanto, já havia essa noção, mas, mais uma vez, foi-se riscando fósforos para que a escuridão não caísse depressa demais. Mal sabiam eles que, no fim, viria o grande sopro que apagaria todos os fósforos de uma só vez. Mas, enfim, isso é uma outra história na qual eu, até por sanidade mental, fui a entrar. Muito obrigado. Vamos fazer perguntas ou lanchar? Lanchar.